Olá, seguidores. Em alguns vídeos da série Bargança é Cilada, tenho comentado aqui que estou achando alguns fundos de tijolos meio caros e agora eu vou explicar com números aqui o porquê que eu estou achando isso. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. Mas bem, para esse vídeo aqui, eu vou utilizar uma versão modificada aqui da minha planilha geral. Modifiquei ela aqui para fazer esse vídeo. Já peço a vocês que coloquem o celular na horizontal para conseguir acompanhar aqui as informações. E nessa planilha aqui eu já coloco a minha expectativa de rendimento para a maioria dos fundos, de papel, tijolo, FOFs, hedge funds. Já tem aqui a minha estimativa aqui na coluna L, quer dizer, não sei nem se essa coluna L aqui na planilha original, né? Mas então aqui a gente já tem expectativa que eu tenho de rendimento, que já é meio caminho andado para a gente fazer a conta que a gente vai. Estou fazendo aqui para a gente verificar se um fundo ele está caro ou não. O passo seguinte seria calcular o dividend yield mensal e depois anualizar esse rendimento. Isso aqui eu fiz aqui essa outra coluna aqui, pegando apenas o rendimento pela cotação. E aqui no dividend yield anual, fiz aqui, anualizei ele utilizando juros compostos. E aqui eu não gosto muito de utilizar juros compostos em renda variável, porque nós não temos certeza de qual que é a taxa que vamos conseguir fazer os reinvestimentos. Pode ser tanto menor, ou caso o fundo ele suba, e como também pode ser maior, né? Já que caso o fundo continue caindo, talvez a renda sobe, a gente consegue fazer reinvestimentos a patamares diferentes. Aqui é diferente da renda fixa, onde a taxa de investimento já é conhecida desde o começo, né? Ok, voltando aqui ao tema. Aqui nessa coluna nós temos o dividend yield anualizado aqui para os fundos. Aqui fiz uma seleção de fundos de tijolos, tá? Já nessa daqui eu coloquei a taxa atual da NTNB, totalmente aqui em 7,81%, patamar bem elevado, né? E, e aqui, nessa última coluna, o, nós temos o spread dos fundos de tijolos para os títulos públicos, que no caso seria aqui uma mera subtração do dividend yield anual pela taxa da NTNB. Ou seja, aqui a gente está vendo o spread do dividend yield dos fundos de tijolos frente à taxa livre a quanto que está pagando a taxa livre de risco, ou seja, o prêmio da NTNB. E aqui é o seguinte, o mercado considera que um spread adequado seja de no mínimo 2% desse spread, ou seja, o fundo de tijolo deve pagar cerca de 2% a mais do que a NTNB tá pagando, né? Então a gente vai cobrar esse spread aqui dos fundos de tijolos. Então, um valor abaixo desse patamar de 2% pode indicar que o fundo ele esteja caro. E claro que não dá para a gente cravar isso daqui logo de cara, é importante verificar a situação. Talvez o fundo vai ter uma alta do rendimento e algo que faria com que o spread, quando acontecesse esse aumento de renda, ele voltasse a ficar com o spread positivo. Por exemplo, aqui coloquei aqui XPPR11, o fundo de laje SP, aqui com rendimento de 7 centavos, com spread negativo. Mas se a gente for, sei lá, talvez o fundo em algum momento vai aumentar o rendimento dele para 10 centavos. Aqui já melhora bastante o rendido anual dele e o spread já fica positivo. Então, esse tipo de análise que a gente precisa fazer, não é uma análise apenas numérica, a gente precisa ter um senso crítico e conhecer do ativo também. E mais outro ponto, quanto mais alto é o spread, mais alta é a percepção de risco do fundo de tijolo. É, Agora aqui vamos para uma parte mais prática do vídeo, em que vou verificar alguns casos aqui em específico. Vou começar aqui por HGLG11, um fundo que é quase sempre destacado. Deixa eu filtrar aqui para colocar apenas HGLG. Então, aqui temos o seguinte: HGLG11, que é a 148,772, aqui um rendimento de 1 em 10 de forma mensal,
teria aqui um dividend yield mensal de 0,74 ao mês. E o Alessandro falou, temos um dividend yield de 9,25 ao ano. Com a taxa de TNB a 7,81, a gente teria aqui um spread de apenas 1,44%. Ou seja, o spread do fundo aqui está abaixo de 2%, por isso que eu coloquei uma formatação condicional para indicar que o fundo ele está abaixo aqui desse spread de 2%. Importante falar que essa questão do spread de 2% não foi eu que defini isso, tá? Tem até um vídeo do Baroni que ele fez em 2024, que ele comenta essa questão do spread aqui de risco. É algo que o mercado utiliza bastante para definir, saber se um fundo ele está caro ou se está barato. Então, galera, quando eu coloco lá no vídeo de barreira oscilar que a HG está caro, não é por implicância não, tá? É porque estamos aqui com a taxa de TNB subindo aqui, foguete não tem ré aqui na taxa do Tesouro IPCA 2035, enquanto a cotação está aqui mais ou menos andando de lado. Então, geralmente isso aqui não é assim que funciona não. Era para estar aqui a taxa de TNB subindo e o fundo imobiliário caindo, né? Sofrendo aqui essa marcação, na marcação mercado, né? Ajuste para diferença de risco, remunerar mais pela renda variável. Ok, próximo fundo aqui, HGR1, HGRU, Fundo de Renda Urbana da Credit Suisse. Vou colocar aqui o fundo. Então, o HGRU está aqui com spread de 2,31%. Isso aqui está com spread positivo. Acho que teve algum vídeo aí, alguns dias atrás, que ele não estava com spread positivo, tá? Acho que a cotação na época estava R$ 114. Então, por que eu não utilizei, não fiz a anualização do rendimento? Se a gente for pegar aqui, multiplicar por 12, aqui a gente já chega um spread abaixo de 2%. Provavelmente foi essa conta que eu fiz. E que eu falei, né? Essa questão de analisar por juro composto do simples, o rendimento muda bastante. Veja aqui 9,44 apenas multiplicando por 12. Se a gente analisa, está aqui, vai para 9,90. Mas enfim, voltar aqui. Aqui nas condições atuais, considerando os juros anualizados e uma cotação 111,12, nós temos o spread de 2,31. Então já está um spread bem no limite aqui, né? E aqui tem um ponto, na planilha eu estou considerando aqui apenas um rendimento de 90 centavos por mês, tá? Então aqui eu estou desconsiderando os rendimentos extras de final de semestre. E aqui é o seguinte, aqui pode considerar ou não considerar o rendimento extra de meio de semestre, final de semestre. Isso aqui é um ponto que pode gerar um pouco mais de discussão, mas eu não acho correto incluir os rendimentos extras para calcular o spread, não. Uma vez que boa parte desses rendimentos extras vem de vendas de imóveis, portanto, é o fundo de tijolo devolvendo a inflação para nós investidores. E aqui nesse modelo de precificação, nós estamos pegando apenas o yield da taxa NTNB. Então, a gente não está pegando aqui a parte da inflação. Então, acho que não dá para pegar aqui no rendimento a parte da inflação do fundo imobiliário, senão a gente estaria meio que trapaceando aqui a favor do fundo de tijolo. E talvez pegar aqui um pouco de ganho não recorrente até vai, mas acho que tem que calcular aqui com parcimônia. É melhor a gente errar, é melhor a gente ser conservador aqui. Ainda mais se você estiver utilizando esse tipo de ferramenta aqui para calcular se cálculo de preço teto de compras. É, isso aqui é uma ferramenta muito útil, fica muito fácil aqui da gente definir se o fundo de tijolo está barato ou se está caro. O difícil mesmo é a gente definir o rendimento recorrente dos fundos, algo que dá bastante trabalho, ainda mais que os gestores adoram utilizar aqui algumas táticas para dar uma inflada na renda, e também a definição do spread de risco desejado, do spread de risco justo para cada ativo, é algo que exige conhecimento bem amplo sobre o fundo, né? Então, essas duas partes aqui exigem um pouco mais de conhecimento do investidor. Agora, dando uma olhada aqui em outros fundos, pegar aqui
ALZR11. Então, aqui para o sinal, considerando o rendimento de 80 centavos, aqui dividend yield anualizado, temos aqui um spread de 2,5%. E então, para mim, acredito que esse, esse spread aqui acho que está baixo, tá? Pelo nível de risco do fundo. Aqui acho que eu cobraria mais do que isso daqui pelo Alzirão, tá? O fundo tem muitos imóveis que deixam a desejar, é muito dependente de contrato atípico, então acho que eu cobraria um pouco mais aqui do fundo. Agora aqui é um caso interessante, PVB11. É, então, aqui para o PVB11 é o seguinte, eu quero que vocês observem como que o spread muda bastante quando a gente altera o rendimento esperado. E olha só, aqui é o seguinte, eu considero aqui 50 centavos, mesmo que o PVB11 ele esteja distribuindo 55 centavos totalmente, como eu já mostrei em um vídeo aqui da semana, não acredito que esses 55 centavos perdure por mais de 2 meses. Por isso aqui na minha planilha estou considerando uma queda para 50 centavos de rendimento. Aqui nesse caso, que são 50 centavos, a gente teria um spread de menos de 1% aqui em PVB11. Então, um spread bem baixo, né? Agora, se a gente fosse considerar que o dinheiro que eu estava fazendo atualmente, temos aqui 1,86. Percebo que muda bastante, mas ainda assim prefiro aqui ser conservador e considerar esses 50 centavos. E aqui é um ponto que PVB11 é um caso meio que especial. A gente não pode esperar aqui um spread de 2% aqui em PVB11 devido ao baixo cap rate que nas compras da Faria Lima, uma região que o mercado considera como muito resiliente e que a maioria dos investidores espera muita valorização do imóvel ali da região. Daí acabam aceitando um prêmio de risco menor aqui no ativo. Então, em condições normais, acho que não é tão. A gente não vai ver tantas vezes em PVB11 sendo negociado com aquele spread de 2% que o Baroni define como. O Baroni e o mercado, vários no mercado define como um valor ideal aqui de spread mínimo de risco. Deixa eu ver se tem mais algum caso aqui interessante nos fundos de tijolos para comentar. Aqui Sari 11, fundo bem zoadinho do Santander, PPR 11, em breve vai deixar de existir. Senesp 11, nem se fala. BTA 11, é problemático também. Aqui FIB 11, esse aqui eu tenho que. Acho que o rendimento dele está desatualizado, tá? Essa planilha eu não consigo mantê-la atualizada mensalmente, não. Isso mesmo, TDI 75, FIB 11, 489. O que tá aqui? É isso mesmo. Então aqui o spread bem baixo, KNR11, outro fundo que é quase a gente muito difícil tá barato, né? Tá aqui com o spread abaixo de 2% também. Aí os demais aqui estamos acima. Mas é porque tá acima que quer dizer que não estejam caros. Por exemplo, aqui HGR11, entendo que o spread de 2,61%, com 78 centavos, que contém não recorrentes. Além do mais, acho que 2,61% não reflete muito bem o risco que a gente tem aqui em HGRE11. Ok, acho que RCRB aqui, acho que tem que atualizar aqui agora 90 centavos de rendimento. Aqui outro que ficaria aqui abaixo de 2%. Enfim, espero que tenha pegado aqui a ideia do vídeo. Mostrar para vocês uma forma da gente verificar se o fundo de tijolo ele está barato ou se está caro. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído com vocês. Peço que o seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.